Olá, turminha, sétimo ano de novo. Bom, agora a gente vai falar sobre Aladim, tá? Vamos retomar nossa leitura pra gente não esquecer, né? Passar todo esse tempo sem ler. Como a gente não sabe ainda do dia que vai voltar, então vamos dar continuidade à nossa leitura online. Eu quero relembrar o que a gente viu até agora para poder a gente dar continuidade. A gente parou no capítulo 6, certo? Que foi diante do sultão. E aí, deixa eu achar aqui. Diante do sultão, terminando na página 82. Vamos relembrar o que aconteceu? A gente parou aqui, tá? Na página 82 do livro. Bom. Ai, não dá pra ver nada, né? Mas tá bom. Vocês têm o livro de vocês aí? Então, vou relembrar. A gente parou aqui no capítulo 6. Aladim, ele tinha conhecido a princesa, né? E aí, ele conheceu a princesa, se apaixonou por ela. Depois que ele já estava com a lâmpada, ele já estava com um anel mágico. Então, ele já estava utilizando, principalmente da lâmpada, para sobreviver. Ele não estava usando a lâmpada para enriquecer, assim, para ostentar. Ele usava sempre na medida do possível, ele não ficava exagerando. Era só aquilo necessário para ele sobreviver. Só que quando ele se apaixonou, e aí ele começou a ostentar, né? Porque ele queria conquistá-la. Então, ele foi organizou toda uma comitiva para ir lá visitar o sultão. E aí levou aquelas joias preciosas que ele tinha pegado no pomar subterrâneo, para que o sultão disse que ele era uma pessoa de posses, que tinha alguma condição boa, e desse a mão da princesa para ele. Então, ele fez tudo isso. O sultão pediu um prazo para ele, né? Não quis dar logo a mão, já que ele não conhecia, né? Ele pediu um prazo. Ele ficou encantado com aquelas pedras preciosas. Mas aí, o grão-vizir, como o grão-vizir queria que a princesa casasse com o filho dele, ele fez com que o sultão dissesse a ele que desse um prazo. Na verdade, o grão-vizir, ele estava querendo articular ali para que o filho dele casasse antes, né? O rei esquecesse do Aladim, e aí o filho do grão-vizir acabasse se casando. E aí, realmente, foi isso que aconteceu. Passaram 2 meses depois do que ele tinha dado a mão da princesa para Aladim, mas aí a mãe de Aladim começou a ver. Ela foi comprar óleo e ela viu que a cidade estava toda iluminada, tudo muito bonito, organizado, tudo festivo. E aí ela foi procurar saber o que estava acontecendo. E ela descobriu que era a festa de casamento da princesa com o filho do grão-vizir. E ela correu, foi falar com Aladim e dizer que ela ia casar com o outro, né? Que era o filho do grão-vizir. Só que aí Aladim teve uma ideia e pegou a lâmpada, foi falar com o gênio e foi pedir alguma coisa para o gênio, né? E a gente parou justamente nessa parte e vamos ver aí em Bodas Interrompidas e o Príncipe Aladim o que foi que aconteceu nessa história, tá? Eu vou relembrar para vocês a atividade da parte que eu deixei para vocês, que é para responder. Vocês têm também o desenho, que eu já vou deixar quando forem buscar o desenho do próximo capítulo. O desenho desses capítulos dessa semana já está com vocês, a folhinha já entreguei. E aí eu vou relembrar para vocês qual era o diário, onde foi que a gente parou. A gente parou no diário de leitura 4, não é isso? A gente vai fazer o 5 essa semana. Deixa eu ler para vocês. Chegamos a um momento importante da narrativa, que é quando Aladim se apaixona pela princesa Badr al-Budur. Como a mãe precisava pedir a sua mãe ao sultão, você deve escrever um texto com as qualidades de Aladim e outras vantagens, como forma de persuadir o sultão a permitir o casamento.
Então, nesse diário de leitura, você tinha que escrever como se fosse uma carta da mãe do Aladim para o sultão, dizendo tudo de bom que Aladim tem, porque que ele merecia a mão da princesa Baldralbedu. Então, escrevam essa carta, que ainda não escreveu. Depois que vocês fizerem a leitura dessa semana, de Bodas Interrompidas e o Príncipe Aladim, capítulos 7 e 8, vocês vão fazer o diário de leitura 5. Aí diz assim: se o gênio da lâmpada pudesse transportar você para outro lugar, qualquer lugar, para onde você iria? Então, você vai falar sobre isso. Escreva um texto com no mínimo 10 linhas explicando que local seria esse, o porquê da sua escolha e que coisas você faria nesse local, graças à sua imaginação. Então, pensa em um lugar maravilhoso que você queria ir. Coloca e escreve um textinho explicando o que é que tudo de bom que você ia fazer nesse lugar, que o gênio ia levar você para lá, tá? Então, façam isso, façam o desenho também da semana e a gente se encontra na nossa aula online, tá bom? Beijo e até lá!